ano é preocupante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita chuva, muita descarga elétrica, né? E a gente sabe que nesse ano, São Paulo já registrou inúmeros impactos devido às fortes tempestades de verão, né? Incluindo acidentes que envolvem energia elétrica, choques, curtos-circuitos e danos em equipamentos. São só alguns exemplos, tá? Do perigo que une água e eletricidade nessa época do ano, principalmente. Todo cuidado é pouco. A gente vai conversar com o engenheiro eletricista, professor e consultor Hilton Moreno para dar mais dicas para a gente agora de prevenção em dias de temporais e raios. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Ótimo, você? Graças a Deus, tudo bem também. Legal. Assunto de extrema importância, porque de hoje especialmente deu uma chuvona aqui em São Paulo, pois né? Esses dias todos, né? No Brasil. E quando o céu fica escuro, como aconteceu hoje, que o dia parece noite, a gente pode se preocupar porque a chance de vir chuva de descarga elétrica é enorme, né? Isso. Esse é o problema, né? A gente tem nessas tempestades a ocorrência de raios e ventania. Então a gente tem esses dois problemas que, em relação à parte elétrica, complicam muito a vida das pessoas. Eu fiquei muito preocupada com os números que eu vi aqui, tá? Quando a gente começou a estudar o assunto, para trazer você aqui, eu fiquei de queixo caído de saber que 20% das mortes por raios no Brasil ocorrem dentro da casa das pessoas. Dentro da casa, 20%. Gente, em que situações? Então, o detalhe é o seguinte, o raio acontece aí fora, né? Fora das casas, dos prédios. Só que os fios que a gente tem na rede elétrica na rua e as antenas que a gente tem na casa e nos prédios, eles captam uma parte desse raio que acontece por aí. E na prática acabam trazendo o raio para dentro de casa. Então, e esses raios acabam entrando na rede elétrica da casa e acabam chegando no aparelho. Então, se eu estou num telefone com fio, não é muito comum hoje, mas um telefone com fio pode chegar um raiozinho no telefone e me acertar. Mas hoje em dia tem muita gente que conversa no celular com o telefone carregando, então, conectado na tomada. Havendo um fio, o raio tem um caminho para ele, então... E mesmo sendo uma parte, você disse que uma parte desse raio é uma descarga elétrica considerável, a ponto de causar a morte das pessoas, porque a gente está falando de 20% das mortes e não 20% dos acidentes, dos choques. Então não é um choquinho, é uma coisa grande. É porque um raio, ele conduz, imagina assim, em casa a gente tem na tomadinha 110, 220 volts que a gente fala. Um raio tem 15 mil, 30 mil, 100 mil volts e pode chegar lá dentro de casa 1.500, 2.000, 5.000. É 50 vezes a energia que tem numa tomadinha. Então, para ter uma ideia, quanto que o corpo da gente aguenta, assim, em termos de choque, para não desfalecer? A média do ser humano, né, até 50 volts resiste a um choque elétrico. Passou de 50 volts, já começa a ter consequências. E aí, quanto mais volts, mais rápido é o efeito. Não mais que seja menos mais instantâneo, não que seja menos perigoso, só é mais rápido. Então a partir de 50 e na tomadinha de casa tem 110, 220, já é perigoso. A gente tem tido recordes em números de raios, né, que tem acontecido, principalmente na cidade de São Paulo ultimamente, né? Então na hora da tempestade tem que ficar atento. Muito e de preferência, que é o que eu faço, tem que tentar ficar atento antes de começar efetivamente a chuva com raio. Porque às vezes existe um fenômeno que chama tipo raio seco, inclusive. Pode existir raio num lugar sem ter chuva. Sem ter chuva, porque, enfim, tem um raio que aconteceu num outro lugar, andou e caiu aqui. Então, é assim, começou o céu a ficar mais ou menos cinza, um pouquinho mais escuro, já fica esperto. Vamos dar uma olhada? A gente separou aqui algumas situações para a gente entender se é mito ou se é verdade, para a gente ficar ainda mais esperto nessas situações e evitar acidentes. Por exemplo, aparelhos eletrônicos podem queimar durante as chuvas com raios. Mito ou verdade? Então, é verdade e quem nunca teve uma geladeira queimada quando estava dando uma tempestade com raio, uma TV, alguma coisa assim. E por quê? Porque o que eu falei antes, começa a chover, cai um raio em qualquer lugar, os fios da rede elétrica na rua acabam transportando aquele raio para dentro de casa e se eu não tiver nenhuma proteção em casa,
ele vem e vai direto na geladeira, na TV, no micro-ondas e pronto. Causa aquele aí estrago. causa aquele estrago. Pode queimar todos os eletrônicos de uma Pode casa, queimar dependendo. todos, pode queimar um, aí é o raio que vai escolher lá quem ele vai queimar. A gente não tem controle sobre isso. Então ele não precisa cair no quintal da minha casa para fazer um estrago gigante, ele pode cair distante. Então, a péssima notícia é assim, se um raio cair a 10 quilômetros da tua casa, ele pode queimar um aparelho na tua casa. Que isso? Porque ele vai pegar a rede elétrica, os cabos aí na rua. E vai viajar. Viaja. Claro que à medida que ele vai viajando, ele vai ficando mais fraquinho, ele perde força. Mas se a 10 quilômetros foi um raio muito forte, viajou 10 quilômetros pelos fios, chegou em casa e está com 2.000 volts, por exemplo, que é tranquilo um raio chegar com 2.000, ele queima. Então, não precisa cair aqui. E vai queimando tudo no caminho, né? O que ele vai encontrando que não tiver muito legal. Aí a gente tem medidas para tentar se proteger disso, para não queimar as coisas em casa. Você falou sem proteção, né? No caso, quais seriam essas proteções? Então, eu tenho aqui duas pecinhas. Isso aqui chama DPS, é um dispositivo protetor de surtos. Um raio é um surto. De uma descarga. De uma descarga. Então essa pecinha parece um disjuntorzinho, mas não tem aquela alavanquinha, inclusive. Então essa pecinha é uma espécie de é uma porteirinha que desvia o raio. Então o raio vem, passa por ele, eu consigo desviar o raio para ele não seguir para o aparelho. O detalhe é que eu tenho que desviar para o terra da instalação, o tal do aterramento. Então a casa tem que estar aterrada. Isso, e a maioria das casas no Brasil não tem aterramento. Então assim, não adianta nada por isso se não tiver o aterramento. Porque ele tem que ir para algum lugar. Tem que ir para algum lugar. Então onde tem aterramento, isso daqui é ótimo porque ele desvia o primeiro raio mais forte. Aí se eu tiver um aparelho muito caro para mim, pode ser caro afetivamente ou caro de dinheiro, a gente pode usar, além disso, uma régua desse tipo, ou tem um aparelho que é só uma pecinha pequenininha, chama filtro de linha, ok? Esse filtro de linha é uma outra porteirinha que dá uma desviada, aquele raio que passou por esse daqui, se sobrou alguma coisa, ele ainda andou mais um pouco, esse aqui dá uma última desviada antes de chegar no televisor que eu coloquei aqui. E esses equipamentos, eles fatalmente vão quebrar, ou não? Não, esse daqui resiste a várias descargas, esse também, desde que dentro do que eles aguentam. Se for uma super descarga, aí eles queimam, mas em geral eles são feitos para resistir. Os dois, eu preciso ter o aterramento em casa, então não adianta nada colocar se não tiver o aterramento. Tá bom, legal, vamos ver mais um? Vamos. Mais um mito ou verdade, as ventanias também podem fazer com que os aparelhos elétricos queimem. Quer dizer que não precisa nem dar o raio, só ventar? Só ventar, porque isso tem acontecido muito nesses últimos 2, 3 meses, né? O que acontece? Você tem a ventania, quando o vento é muito forte, os fios lá nos postes, eles começam a balançar. E aí um fio pode encostar no outro e dar um curto-circuito. Ou às vezes uma árvore acaba, como está mostrando ali, uma árvore acaba entortando um pouquinho, encosta num fio que faz esse fio encostar no outro. Quando um fio encosta no outro por um motivo ou outro, dá um curto-circuito. E aí nesse momento a energia acaba. Só que aí alguém conserta, ou às vezes tem religadores automáticos na rede. Não sei se já aconteceu, claro que aconteceu com todo mundo aqui, acaba a luz e ela acaba e volta. Ela acaba e quase na mesma hora ela volta. Isso daí é assim, imagina que tem um rio, um córrego bem grande de água, aí você põe uma comporta nele e de repente se abre a água. De repente você represa e quando você abre não vem um jato. Um montão. Eletricidade é igual. Entendi. Então, quando a energia acaba, não é o problema. O problema é quando ela volta. Aí quando volta, ela vem de uma vez. Ela vem de uma vez e aí vem com milhares de volts, como se fosse o raio que entrou. Então, ventania, o problema é esse. Ou um fio encosta, ou uma árvore faz encostar, acaba a energia,
Quando ela volta, é um problema. Aí ela volta com toda a força e queima o aparelho. Isso é muito perigoso. Eu moro num lugar muito arborizado, graças a Deus. Mas tem esse revés, né? Nesse caso, uma rede subterrânea ajudaria tal, mas enfim, a maioria é tudo rede aérea. É tudo para fora, não tem jeito. Vamos ver mais uma então, gente. Cuidado com o vento, então. Vai tirando tudo da tomada nessa hora, é a melhor coisa, né? É perigoso tomar banho quando está trovejando ou chovendo? Isso é mais uma verdade. Eita. Mas assim, é verdade para quem usa chuveiro elétrico. Se quem tem chuveiro a gás, não tem problema com esse assunto. Tá. Então, se tiver boiler, então, fica tranquilo. Mesmo se o boiler for aquecido com eletricidade? Boiler elétrico é problema, porque tem boiler a gás, não. Tá. Então, se for elétrico, é um problema. Entendi. Se for a gás, não tem esse problema de choque. E aí é o mesmo motivo de novo. O raio vem, é captado lá pela rede elétrica, entra na instalação. Nessa entrada na instalação, ele pode chegar nos fios do chuveiro. Quando chega no fio do chuveiro, é muito forte essa energia. Ela pode passar para a água. E se eu estiver embaixo, eu levo um choque. Agora, vamos tranquilizar também o pessoal. Isso não é um problema muito comum, embora exista. Mas pode acontecer. Pode acontecer, e qual é o problema? O raio, ele dura 1/1000º de segundo. É 1 milhão, uma parte de 1 milhão de segundo. Divide um segundo em 1 milhão. 1 milhão, é rapidíssimo. Então assim, você precisa ser muito azarado para na hora que você está tomando banho, cair um raio e naquele 1/1000º de segundo você está lá embaixo. Mas pode acontecer. Então assim... Pela quantidade de raios que estão caindo, Pela quantidade. Então assim... Melhor não vamos dar sopa para o azar, não toma banho na hora que tiver uma chuva de raio. Porque a água é condutora. A água pura não é, mas a água normal que a gente tem é condutora. E é verdade que essa energia ela pode entrar pelo cano e navegar pelo cano de água também e chegar até o chuveiro? Não, o cano, se não tiver nenhum fio, não. Não? Não, só pelo cano, não. A água não... Ela não é atraída, entre aspas, o raio não é atraído, entre aspas, pela água. Precisa ter um fio, um fio mesmo. Tá bom. Então, nesse caso, verdade também, na hora da chuva, dos raios, não tome banho, por favor. Não tome banho. Vamos lá para a próxima? É preciso tirar os aparelhos eletrônicos das tomadas quando começa uma chuva com raios. Isso a gente já falou sim, né? Mas isso, por exemplo, mesmo que você tenha esses aparelhinhos que eu te mostrei, a melhor proteção para não queimar aparelho é você tá em casa na hora que está começando uma chuva de raio, tenha um incômodozinho, mas tira da tomada. Porque se tirar da tomada, o raio não consegue entrar. Então, essa é a verdade. Verdade. Vamos para o próximo? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Essa é uma frase que a gente nasce ouvindo. Esse já nasce. E acaba sendo verdade, no fim das contas, pra gente. De tanto ouvir. De tanto ouvir. Só que é mentira. É mito. É mito, é mito. O que acontece? Um númerozinho bem simples perto da gente. No Corcovado, no Rio de Janeiro, em média, caem 6 raios no Cristo Redentor por ano. Então, todos os anos ele... Nossa! 6 raios em média. Tem anos até que cai muito mais do que isso. Então, é mito que um raio não cai 2 vezes no mesmo... O Cristo Redentor vira e mexe, ele é reparado. O pessoal vai lá, sobe, faz manutenção lá no topo do Cristo por causa dos impactos dos raios. Arranca pedaço do Cristo. É mesmo? Numa queda do Cristo. Então, pessoal... É mito que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Começa a chover, sai do Cristo. Exatamente. Opa! Conhecendo o Rio de Janeiro, aproveitando, começou a chover e tal, vai para um lugar abrigado. Que não seja árvore, abrigado tijolo mesmo, uma construção, cai fora. Ainda que o Cristo, obviamente, está num lugar totalmente exposto, né? Ele é como se fosse um para-raio, né? Ele é o para-raio. Ele é um para-raio, o próprio para-raio. Mas pode acontecer com... Eu vi um vídeo, gente, que eu não sei se ele é manipulado ou não. Mas uma pessoa, não sei se você já viu, uma pessoa andando na rua, cai um raio nela, ela levanta, cai um outro raio nela depois que ela sai andando. Primeiro que eu não sei se é possível que ela saia andando depois de tomar um raio. Então... Eu acho que é manipulado esse vídeo, porque é o cúmulo do azar. É que tem uma história verídica, é um americano, ele foi atingido, isso nos anos 50, 60. Na vida dele, ele foi atingido 7 vezes por raio, sobreviveu e não morreu por causa de raio. Ao longo da vida, 7, ele não morreu por causa do raio. Morreu de outra coisa. Acho que ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça, mas... Então assim, agora esse vídeo
Eu fiquei na dúvida também. Hoje em dia com a inteligência porque é uma artificial, câmera, não hoje dá, a gente duvida de tudo mesmo. Não dá pra saber. Porque é uma câmera de segurança da rua e mostra essa cena. A pessoa cai, depois ela levanta, anda mais um pouquinho, cai um raio em cima dela de novo. Só rapidinho, assim, se ele foi atingido só por um rabinho do raio, porque o raio quando ele desce, ele faz um monte de rabichos, assim. Se ele foi atingido só por um rabinho, dá para ele ser atingido, levantar, e depende da descarga, ele pega mais um rabinho ainda. Não é impossível fazer isso. Agora, se o vídeo é verídico ou não, precisamos checar. Se eu encontrar esse vídeo de novo, eu mando para você, por se favor. me ajudar. Por Tá favor, por favor. Agora, uma última pergunta. Sim. A gente tem que ficar longe de janelas, sacadas, Sim. na hora da tempestade também? Tem, porque é a mesma coisa, o raiozinho, Essa ramificação. essa ramificação pode chegar lá, mas o problema mesmo é janela metálica, caixilho metálico. A janela em si, o vidro, menos problema. O problema é ter um caixilho metálico, ali pode aparecer um choque no caixilho se eu encostar. De novo, na dúvida é ou não é, fica longe de janela, essas coisas todas. Tá bom, bem melhor, né, gente? Vamos evitar, com toda certeza. não- Bom, quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, gente? Imagina. Até porque Hilton Moreno, que é engenheiro, eletricista, professor e consultor, tá falando com a gente sobre segurança. Segurança nossa, segurança da nossa família. Vamos cuidar da criançada também, que muitas vezes abusa, Isso. não tem noção do perigo. Começou a chover, sai da quadra, sai da Sai praia. da piscina, sai da praia. São Eu lugares- vejo muita gente, começa a chover, tem raio, o pessoal ainda na piscina. ou entra debaixo do Ainda guarda-sol na praia. Não, gente, não. tem que ir embora. É isso Não aí. tem como, né, arriscar. Obrigada mais uma vez. Eu E aí que você faz agradeço. contato com o Hilton através do Instagram, @Revista Potência. @Revista Potência. Obrigada, viu, querido? Obrigadão Até a você. próxima. Muito bom.